é castelo forte, irmão, defesa e armamento. Bom dia, amigo, amiga, membro. Quero saudá-lo com a passagem bíblica do Evangelho de Lucas, os versículos 63 e 64, que dizem: Zacarias pediu uma tabinha de escrever e escreveu. O nome dele é João. E todos ficaram admirados. Neste momento, Zacarias pôde falar novamente e começou a louvar a Deus. A passagem bíblica termina com a história de Zacarias, que por sua vez duvidou do poder de Deus. Antes mesmo de Isabel engravidar, um anjo do Senhor veio ao encontro de Zacarias quando ele estava no templo. Ele disse que eles seriam pais. E Zacarias, pela idade avançada que ele e Isabel tinham, duvidou disso. Deus ficou chateado com isso e, através do anjo, fez com que Zacarias ficasse calado, mudo, até o momento em que a criança nasceu. E quando ele então colocou, através da sua tabinha, o nome de João, ele voltou a falar e voltou a louvar a Deus. Na nossa vida como seres humanos, em muitos momentos nós também somos como Zacarias. Muitas vezes não nos damos conta da bênção, da maravilha de Deus sobre nós. Até duvidamos do seu poder. E como é triste quando não conseguimos reconhecer aquilo que Ele faz por nós, quando somos, por sua vez, ingratos. E aí nós passamos pelo mesmo processo de Zacarias. Duvidamos da graça divina. No entanto, nós como seres humanos podemos até desistir de Deus. Mas Deus não desiste de nós. Ele continua nos acompanhando, nos amparando e nos iluminando. O mesmo foi com Zacarias. Ele duvidou. Deus lhe impôs o silêncio, mas não lhe abandonou. E a partir do momento em que ele reconheceu a graça divina, onde ele lembrou o nome de João, que significa graça a favor de Deus, ele pôde novamente falar. E uma das primeiras coisas que ele fez foi louvar a Deus, mostrar a sua gratidão através do canto. E o mesmo acontece conosco. Eu acompanhei uma vez a história de um senhor que, depois dos seus 2 filhos terem feito a confirmação, ele decidiu se desligar da igreja. Ele era um homem de posses, um homem muito bem resolvido. Mas na sua mente ele concluiu da seguinte forma: ele havia confirmado todos os seus filhos, ele não precisava mais da igreja, pois ele não gostava de participar dos cultos e muito menos da vida comunitária. Ele não tinha mais filhos pequenos para serem batizados e quando ele morreria ele queria ser cremado sem qualquer cerimônia. No entanto, ele ficou desligado da igreja um bom tempo. Mas quando o seu filho mais jovem completou 18 anos, ele foi acometido por uma grande doença, por um câncer. Naquele momento, aquele pai entrou em desespero. E mais do que nunca, ele percebeu o quanto ele precisava de Deus. Ele voltou à sua comunidade de fé, orou, confiou, novamente se tornou membro. Infelizmente, o rapaz veio a falecer. Ele foi sepultado, velado, tudo conforme os trâmites normais dentro de uma comunidade cristã. E aí, de repente, as pessoas pensavam: não, agora o Beltrano vai novamente sair da igreja, porque o filho faleceu. No entanto, aconteceu o contrário. Aquele senhor se tornou assíduo, participativo, se envolveu na diretoria
da comunidade, e ele sempre dava o seu testemunho, que ele havia se afastado da vida comunitária, que ele havia se afastado de Deus, por sua vez sendo egoísta, mesquinho, só pensando no valor da contribuição. Mas a partir do momento em que ele passou pelo sofrimento, pela doença do filho, quando ele perdeu esse filho, ele mais do que nunca ele percebeu a importância de Deus na sua vida, mas também da importância de ter uma comunidade de fé, de ouvir uma palavra bonita, decente, de ânimo e de coragem, de esperança naquele momento tão difícil, de se despedir de alguém querido e de alguém amado. Ele, como Zacarias, mudou a sua vida. Ele passou por uma experiência amarga, de dúvida, de rejeição da promessa de Deus. Mas ao mesmo tempo, ele, mais para frente, experimentou um momento de profunda transformação e que continuava a testemunhar a sua fé para outras pessoas. Que Deus nos abençoe para que cada um de nós, como Zacarias, como o Senhor da história narrada, que diariamente possamos perceber o amor, a graça divina e que sempre possamos dar um bom testemunho em palavras e ações, hoje e sempre. Amém.